Vamos falar de um assunto que pode gerar uma confusão aí, uma crítica, que é o ensino à distância. Só que nós vamos tratar do tema de uma forma específica. O ensino à distância de uma forma obrigatória, considerando a pandemia, considerando o Covid. Se o EAD já existia e funcionava, veio a pandemia, continuou-se, né, se ampliou esse EAD. Mas por que agora existe uma intenção, uma necessidade e por que não uma tensão para que se volte logo às aulas presenciais e estão voltando, né? Bom, antes da gente continuar, pessoal, se inscrevam no canal Vinícius Calesco, falando sobre mercado de trabalho, carreira, profissões e também não se esqueçam do livro Profissionais contra a Sorte, tá? Onde eu trato aqui sobre temas relacionados ao desenvolvimento profissional e vocacional. Pessoal, vamos lá. O que aconteceu? Por que o AD era, né, e ainda é uma estratégia de disseminação do conhecimento muito boa, né, onde as pessoas conseguem adquirir diplomas, conseguem estudar em diferentes horários, conseguem se planejar para conseguir uma graduação, um curso técnico e demais cursos, né, enfim. E de repente, na pandemia, isso se tornou uma coisa obrigatória, para as pessoas não ficarem para trás nos seus estudos, né? E de repente precisamos voltar, principalmente as universidades, né? Nós precisamos voltar à sala de aula. E por que a gente está falando essa questão da universidade, né? Também tem a das crianças, mas é socialização. A gente está falando aqui de mercado de trabalho, enfim, né? essa questão. Bom, o EAD, ele entra, aí começa a questão da discussão, tá? Então, vamos lá, eu vou expor aqui o que de fato aí pode acontecer. O EAD, ele é muito útil para levar esse conhecimento, levar a educação, né, a escolarização, né, propriamente dita, a pessoas que têm uma dificuldade aí de horários, né? Não pode estar todos os dias naquele horário na universidade, então ela consegue se programar. Locais onde o curso escolhido não chega, né? Então eu moro numa cidade e eu desejo fazer curso de arquitetura e onde eu moro não tem. Então existe em algum lugar um curso EAD em arquitetura e eu vou fazer aquele curso à distância e vou conseguir o meu diploma. Então esses são os objetivos iniciais, né? Essa é a ideia. Porém, não há o que se negar que a sala de aula te proporciona um diferencial, né? Qual que é esse diferencial? Um deles é a questão também das crianças e adolescentes, que é a socialização, né? Então, você se formar junto com mais 30 pessoas, vamos considerar assim uma sala de aula média, né? Imagina você passar 4, 5, 6 anos discutindo o mercado com aquelas pessoas diariamente, discutindo a própria profissão com aquelas pessoas diariamente, discutindo a própria grade, né, do curso, discutindo os professores, ou seja, pontos positivos, negativos, e aí vocês entram num consenso, e o que é melhor, o que não é, e os trabalhos em grupos, onde várias opiniões são colocadas na mesa ali em discussão, e aí isso é a questão onde você precisa ceder de um lado e em outros pontos as pessoas vão ceder ao seu posicionamento e você consegue fazer um trabalho então dinâmico para apresentar em sala de aula a outras pessoas. E aí tem essa socialização também do estar em público, né? Porque uma coisa é você apresentar um trabalho escrito, né? Outra coisa é você ir à frente de uma sala, de outros profissionais que estão se formando com você, de um professor que está ali para passar o conhecimento dele para vocês, e você tem que apresentar ali um tema, você tem que mostrar para os outros aquilo que você estudou, e teoricamente você tem que saber mais do que eles, porque você está ali para passar esse conhecimento, é a função sua, do seu trabalho, aquilo. Então, essa dinâmica, toda essa dinâmica no EAD fica um pouco comprometida, né? Na questão da prática, e nós entramos na prática, o EAD, obviamente, você tem a parte prática, né? Você tem o seu estágio obrigatório, assim como no presencial.
Mas qual a diferença, né? No presencial, você volta a essa questão da discussão direta, né? Então eu tenho, por exemplo, numa turma de 30 pessoas, eu tenho 30 pessoas que vão se tornar profissionais em determinada área, que fazem estágios em uma segunda-feira à tarde, e na terça-feira pela manhã estão todos na mesma sala discutindo os seus estágios, discutindo o que eles fazem, como fazem. Isso aumenta a visão do indivíduo de mercado, né? Então, digamos que desses 30 indivíduos, nós temos aí 10 áreas de atuação, né, de estágio. Então, eu consigo ter uma ideia de como funciona cada uma delas, discutindo pessoalmente com aquele que faz o estágio, aquele que está lá na prática, está realizando. No EAD isso fica um pouco mais limitado. Eu faço o meu estágio, eu entendo o meu estágio, melhoro as minhas condições práticas, né, para quando eu me formar eu poder fazer a aplicação disso, porém caímos novamente nessa questão da socialização, da discussão. É claro que existem os fóruns, né, nos portais das universidades, existe os tutores eletrônicos, a gente pode discutir, mas eu já atuei com o EAD, e poderia ser muito mais atuante os alunos, né, nessa questão de discussão, tal. Essa prática não é muito desenvolvida por parte dos estudantes. As instituições, elas forçam isso, forçam e reforçam essa questão do converse com tutores, usem os fóruns de bate-papo para poderem interagir, conhecer outras áreas, mas por essa questão da distância, né, isso acaba sendo um pouco limitado, coisa que no presencial não é. Você acaba sendo forçado a essa discussão porque você já está ali. Então esses são um dos principais fatores que você vê na mídia hoje, um interesse muito grande, né, dessa necessidade de volta à sala de aula, né, essa volta à sala de aula. Repito, o EAD continua com sua mesma funcionalidade, com a sua mesma importância que sempre teve, né, com a mesma relevância, vamos dizer assim, mercadológica mesmo, que sempre teve. Porém, para aqueles que existe essa possibilidade de estar presente em sala de aula, né, que existe o curso que ele quer, na cidade que ele quer, e ele consegue, numa particular, pagar o curso, ou na pública, passar no vestibular, essas pessoas, elas estão voltando à sala de aula por uma questão quase que... Chegou um momento agora que não importa como está mais essa pandemia, a pandemia está muitos casos e tal, só que nós precisamos voltar. Deu, já chega, né? Essa é a ideia das instituições públicas e privadas, tá ok? Então, cada um com as suas particularidades, EAD e presencial, mas por esses motivos, principalmente o social, de discussão, de interação com o mercado, ou está ocorrendo então essa necessidade de volta à aula presencial, tá ok? Pessoal, dúvidas, comentários, só deixar aí anotadinho aí, mande pra gente que vamos discutindo mais sobre esse e outros assuntos, tá ok? Pessoal, obrigado, até mais!